Podzou, o podcast do PET Zootecnia. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podzou, o podcast da zootecnia. Eu sou a Yasmin Lima. Olá pessoal, eu sou Débora Carvalho e hoje nós temos a honra de receber uma convidada muito especial, a professora Sharon Barbosa. Ela é considerada a prata da casa, é formada na Universidade Federal de Roraima, zootecnista e se formou em 2014. Também, pessoal, é importante dizer que ela é ex-petiana e hoje ela é professora na Escola Agrotécnica da Universidade, né? Ela é mestra em recursos naturais e doutoranda em biotecnologia. Bom, no episódio de hoje, vamos conversar com ela sobre sua trajetória dentro da academia, sua experiência com o PET Zootecnia e a sua atuação dentro da universidade. Então, professora Sharon, seja bem-vinda, é uma honra tê-la aqui. Obrigada. E eu gostaria principalmente de agradecer o seu convite. A gente sabe que é uma correria, né, na universidade, com seus alunos, os seus rebentos, que são seus filhos agora. E eu gostaria de iniciar com uma pergunta. O que lhe motivou a escolher o curso de zootecnia na universidade? Primeiramente, agradecer o convite. Eu fiquei bem feliz mesmo de poder estar aqui participando desse programa, que eu achei fantástico esse projeto. Então, primeiramente, obrigada. E eu costumo falar que a zootecnia me escolheu, assim como a minha área também me escolheu, né? Logo quando eu terminei o ensino médio, eu fiquei pensando assim, o que todo estudante pensa, né? O que eu vou fazer da vida? E aí eu sabia que eu queria fazer uma faculdade, eu queria fazer uma graduação, mas o quê? Que eu ainda não tinha me identificado. E aí, certo dia, eu peguei um encarte da UFRR, porque eu queria cursar na Universidade Federal. Eu sempre estudei em instituição pública, né? Então, queria ir para a Federal. E aí, lembro esse encarte, eu fui ver um pouquinho de cada um dos cursos de graduação. E eu bati o olho na zootecnia. E me interessou muito a parte, na hora, de melhoramento genético. Eu achei incrível aquela parte de melhoramento genético. Aí eu comecei a ler, eu disse, é isso aqui que eu quero fazer. Trabalhar com animais, que eu já gostava bastante, e trabalhar essa parte de melhoramento genético. E aí, quando a gente chega realmente na graduação, que tem um mundo de disciplinas, aí a gente vai começando a afunilar, a aguçar um pouco mais realmente a área que a gente quer seguir. Ter preferências, né? Isso. Principalmente quando chega na parte das disciplinas técnicas, né? Que todo mundo espera ansioso. Que é ali no finalzinho, né? Isso aí. E como foi a vivência, assim, a primeiro momento? Que a senhora bateu o pé na universidade, começou ali a conhecer aquelas matérias introdutórias, né, da zootecnia. Como é que foi a senhora teve a certeza que era aquilo mesmo naquele momento? Ou foi mais pra frente, durante o curso? Na realidade, quando eu escolho fazer algo, eu quero ir até o final. Eu até tiro o chapéu, né? Como meu pai fala. Eu até tiro o chapéu para as pessoas que entram numa caminhada, por exemplo, numa graduação, e no 4º, 5º semestre diz, não quero isso não é para mim. E desiste. Chega meu coração, chegou, meu Deus, ele já tá quase no meio, o que ele não terminou, depois de escolher ser outra coisa. Então, assim, eu já comecei aquilo, eu ia terminar aquilo. E eu, mesmo jovem, já entendia que as primeiras disciplinas iam ser muito mais teóricas. Só que sempre tem alguns professores que eles cativam mais a gente, que conversam a gente ali mais nos corredores, mais no off, e aí sempre dando força pra gente continuar. Então, eu não tive no início um entrave, algo que fizesse assim, eu pensar, vou continuar ou não vou. Não, eu já cheguei e estava ali para estudar e era o que eu fazia, né? Na época eu não trabalhava, então os meus pais, com muito esforço, conseguiram me dar uma boa educação, graças a Deus, sempre em instituição pública, mas me dando um reforço em casa. E aí eu entrei ali, eu tinha que terminar. E, professora Sharon, quais foram os mais momentos desafiadores durante essa trajetória? O momento mais desafiador foi uma situação que foi até um pouco chata, porque foi um professora, né? Vou até colocar assim, para ficar o enigma. Uau, não ser polêmico. Que não foi no início, mas, se eu não me engano, foi no 6º, 7º semestre, não me lembro muito bem, que para uma turma cheia
chegou e falou, também não me lembro direitinho as palavras, mas chegou e falou assim mesmo, quem quer fazer concurso, mais ou menos assim, quem quer fazer concurso, não era nem para estar aqui, era melhor fazer uma graduação ou algum outro curso que demorasse aí menos tempo, uns 2, 3 anos. Se não quer atuar na área, literalmente, então era melhor nem estar aqui. Foi mais ou menos isso. Menina, aquilo ali me derrubou. Me derrubou, assim, não me deixou no chão, mas quase que... E aí foi quando eu já era do PET, conversando com a professora Denise, que estava à frente do PET, inclusive ela ainda permanece, né? E aí ela conversou comigo e disse que não era assim, que eu poderia escolher seguir a linha que eu quisesse, que a zootecnia é muito ampla nesse sentido, e para eu simplesmente esquecer aquilo que foi falado em sala. Não sei se aquilo atingiu outros colegas, mas aquilo me fez pensar em, meu Deus, será que realmente é aqui que eu tenho que estar? Porque eu sempre quis ter uma estabilidade, e na minha cabeça, naquela época, o que ia me dar isso era um concurso público. Porque os amigos, os familiares, sempre comentando isso, tem que estudar para fazer concurso, então eu já tinha isso na cabeça. Aí vem um profissional e me fala isso, aí eu, caramba, mas graças a Deus, tem bons professores ali dentro que, como eu falei no off, eles conversam bastante com a gente. Eu decidi seguir, eu dei um gás maior do que eu já dava. Eu disse, eu vou terminar, vou me formar, vou me especializar, e lá na frente ela vai ouvir falar meu nome, a pessoa, né? Então, e hoje eu tô aqui, bem feliz na minha profissão. Sim, a professora Denise, ela voltou a ser a tutora, né, recentemente do PET, é a nossa tutora, a atual tutora. E como é que foi entrar pro PET? Como é que você sentiu aquela vontade de entrar pro PET? Como é que conheceu o PET? Currículo. Eu queria enriquecer meu currículo e eu queria pegar um pouco mais de experiência, porque o PET, ele abre não só portas, ele abre janelas, ele abre, né, várias oportunidades. Então, primeiramente, a minha primeira ideia foi melhorar meu currículo, né, e depois para pegar mais essa parte profissional, porque como petiana, vocês sabem disso, a gente organiza eventos, a gente participa de eventos, a gente escreve muito mais resumos ou artigos do que outros alunos. O professor, ele conversa, ajuda a gente na parte pessoal, na parte profissional, tem grupos de estudo, os grupos de pesquisa, tudo dentro do PET. Então, isso aí é fantástico, e quanto antes a gente entrar no PET, melhor. Eu até falo para os alunos que, olha, se vocês forem, né, para zootecnia, agronomia ou qualquer outro curso dentro da universidade, se tiver PET, participem, porque não é só a questão da bolsa, que é muito bom também, né, o financeiro, claro, mas o currículo da gente melhora muito como petiano, e a gente se destaca dentro da universidade, fulano é petiano, ciclano é petiano, né, então quem quer também um pouco de notório, se torna um petiano. Professora Sharon, além desse enriquecimento acadêmico, o que o PET trouxe para a sua vida pessoal? Porque, assim, a senhora conviveu com outras pessoas, outros colegas. A gente sabe que é toda uma logística de você saber ter um relacionamento interpessoal com as pessoas. Querendo ou não, você absorve muita coisa, você passa por algumas situações que vão lhe forjar como profissional, como pessoa. Então, conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo, não só vinculado ao acadêmico, mas também ao pessoal. Pois é, uma das coisas que contribui bastante é essa conversa com o tutor, né? Não só com ele, mas também com os colegas. Como eu acabei de comentar, se não fosse a professora Denise para chegar, e eu fui com ela porque a minha tutora, né, era a pessoa que eu estava mais próxima ali, e ela me conhecendo, percebeu o meu rosto diferente, meu semblante, foi lá e conversou. Então, essa parte de acolhimento, de amizade realmente, de procurar entender a dificuldade do colega, porque zootecnia é integral, é um curso integral, então a gente fica mais tempo com os colegas, com alguns professores, do que propriamente em casa. Às vezes a gente sai da universidade e vai para a biblioteca, com um colega ou não, para estudar. Então, ajuda muito nessa parte de vínculo, de amizade, de formar realmente
essa amizade mais forte. E outra coisa, organização pessoal mesmo, não só na vida acadêmica, né, mas na vida pessoal mesmo, organização, que o PET, ele cobra isso aí. Se tu não se organizar, tu nem permanece no PET. Então, tu tem que organizar a tua vida pessoal, as disciplinas que não são poucas, os resumos ou grupos de estudo que você tem que participar. Então, tu tem uma rotina, tu tem que organizar ela. Ajuda muito, muito mesmo. Dentro do PET, quando você estava dentro do PET, o período ali, algum projeto, alguma atividade teve algum impacto para sua formação hoje, de algo que lhe fez ver de alguma outra forma para algum outro lado, algo do tipo? Teve sim. Inclusive o Facebook me lembrou um tempo desse, da foto, e foi um evento que a gente fez no Manentedouro de fauna, né, ali, se eu não me engano, é o 7º BIS. E aí a gente organizou um evento lá, com minicursos, com palestras, e ali eu conheci um pouco mais da nossa fauna silvestre, né? Conheci profissionais que trabalharam lá na época, inclusive o Diego, veterinário de lá, não sei se ele ainda está, né? Mas se tiver, um abraço. Ele como profissional, eu via ele assim, de excelência. Então, ele falando dos animais, ele falando com o público, com os alunos, olha, tem que estudar, tem que fazer assim, seguir, falando realmente do que os animais, eles dão de retorno pra gente, do que a flora, né, a natureza de uma maneira geral. Então, eu achei tão legal ele falando aquilo ali, que aquele evento me marcou, né, e tanto é que depois o mestrado foi em recursos naturais. Professora, e que conselhos a senhora deixaria para os petianos atuais, ou petianas também, visto que a senhora já teve essa bagagem, já teve essa vivência, e hoje a senhora é professora, a senhora tem contato, não com alunos petianos ali perto da senhora, mas a senhora tem contato com alunos, né, tanto técnico, tecnológico, ensino médio. Então, que conselho a senhora daria para essas pessoas? Escutar o tutor. O tutor, na maioria das vezes, ele vai ter razão porque ele já tem uma carga de experiência muito grande. Então, se ele fala que é pra gente ir com calma, pra não ser tão ansioso, pra respirar um pouco, pra fazer determinadas pesquisas, não custa nada. A gente tá ali pra estudar, então, focar e tentar se atentar nisso aí porque a professora Denise, ela sabe. Hoje ela é minha colega de instituição, de profissão, mas ela foi muito importante, não só na parte pessoal, mas na parte profissional, porque ela falava isso, pessoal, tem que participar de congresso, pessoal, a gente tem que fazer mais um evento esse ano, e a gente lá aqui, ó, lotado de disciplina, de prova, de seminário, aquele seminário que tipo, estuda aí que na hora eu vou só sortear aqui e vai lá na frente. Meu Deus, não tem negócio de parte para cada um, né? Então a gente com a cabeça ali bitolada, e aí a professora, calma, e a gente tem que fazer isso, fazer aquilo, e no final, mais uma vez falando do currículo, gente, soma muito, e quando você quer se especializar, o currículo da gente conta muito, e às vezes você pensa, é um resuminho, né, um resuminho simples, menino, meio ponto, 0,25, diferencia um candidato do outro, faça os resumos. Prof, como é que foi a transição da universidade para o mercado de trabalho ali, depois de formada? A transição, eu considerei tranquila, porque a área que eu escolhi foi atuar como professora. Então, eu continuei na área de estudo, né? O que mudou é a questão mesmo de diminuir o nervosismo na frente dos alunos, e que com o tempo a gente acaba perdendo mesmo. Não que a gente fique 100% segura, porque cada turma é única, né? São perguntas exclusivas que chegam. Então, eu não senti tanto essa transição ao chegar no meu local de trabalho, até porque eu fui muito bem recebida, fui muito bem acolhida pelo grupo gestor que estava na época, pelos colegas, então eu me senti super à vontade de pedir ajuda para os colegas. Eu já vinha com uma experiência de praticamente 1 ano de Instituto Federal, que eu morei durante mais ou menos 1 ano em Rorainópolis. O Instituto Federal de lá faz parte da área de Caracaraí, mas a gente fala que é de Rorainópolis, né? Então eu já peguei essa experiência como professora substituta lá. Eu digo que Deus foi maravilhoso na minha vida, porque eu disse, meu Deus, eu vou fazer esse seletivo,
era uma vaga, aí se eu vou fazer, eu só preciso de uma vaga mesmo, né? Então vai ser minha. Fiz o seletivo, passei como professora substituta, me mudei para lá e chegando lá, os colegas, os ouvintes que já têm um pouco de experiência nisso, sabem que professor substituto, ele tá ali para pegar todas as disciplinas que os outros professores não querem pegar ou que a instituição não tem. E aí um profissional específico da área. E aí eu cheguei lá e eu peguei 2 disciplinas. Me deram 2 disciplinas apenas. E aí, início eu não sabia que substituto ia pegar tudo isso disciplina, mas eu peguei 2 disciplinas e isso serviu o quê? Para eu aprender a ser professora na questão organizacional, a frequência, a abastecer o sistema, a fazer um plano de aula realmente ali na prática. Então, 2 disciplinas, legal, fui pegando essa experiência, já saí de lá para o meu concurso realmente efetivo com uma bagagem muito boa. Então, eu fui só aperfeiçoando, não senti tanto por conta dessa transição que foi, eu considero, tranquilo. Professora, como que é atuar na EAGRO hoje? E quais os aprendizados que a senhora consegue passar para a gente através disso? A senhora teve muitos aprendizados quando foi professora substituta, mas isso, de certa forma, levou, né, a senhora mais preparada para a EAGRO. Mas, assim, já dentro da EAGRO, quais são os aprendizados que a senhora consegue elencar aqui pra gente? A EAGRO, o pessoal pergunta assim mesmo, pretende sair da EAGRO? Eu disse, não, gente, sou macuxi, minha família é daqui, vou morrer aqui e só vou sair da EAGRO quando me expulsarem, né, que eu me aposentar. A EAGRO é uma instituição maravilhosa, maravilhosa mesmo em todos os sentidos, porque você sabe, é aluna de lá, já foi, né, aluna, mais uma vez, que são cursos técnicos, porque hoje a gente está com curso de técnico em alimentos e técnico em agropecuária, a gente também tem o curso tecnológico em agroecologia, então a gente passa muito mais tempo lá do que na nossa própria casa com as famílias. É quase uma universidade mesmo. Então, a EAGRO, além dessas experiências profissionais realmente que a gente troca com os colegas todos os dias, a turma tal tá tendo tal problema, o que tu tá fazendo? Não, tô fazendo assim, assim, assim. Então, as trocas de experiências, né? O que a gente ganha também profissionalmente, conhecendo um pouco mais de algumas normas, normativas, leis, legislações de uma maneira geral lá dentro, porque a gente não é só professor lá dentro, a gente também faz parte de um corpo administrativo, digamos assim. Então, a gente tem que lidar com algumas partes dentro da instituição. E em relação aos alunos, cada aluno é único, tem uma experiência diferente, então a EAGRO ela fez com que eu tivesse um pouco mais de cuidado para olhar para cada um dos alunos. A gente tem muitos alunos da zona rural, que é do PA Nova Amazônia, então às vezes vem com uma dificuldade diferente, em vários sentidos, não só familiares, às vezes econômicos também. Então a gente tem que olhar com uma certa afeição, um certo carinho, um certo cuidado. E isso faz com que a gente melhore como ser humano, fora da EAGRO, a tentar entender um pouco mais o que um amigo, o que um colega, o que o parente está passando. Porque o aluno, ele não costuma se abrir muito com o professor, a não ser que a gente ganhe mesmo a confiança dele. Então, se ele deixar transparecer e a gente puder ajudar, então a EAGRO, ela me ajudou muito com isso, não na parte só profissional, mas pessoal também, de entender um pouquinho mais as pessoas. Bom, eu fui sua aluna, a senhora entrou no ano de 2018, não foi? Eu fui sua aluna, em 2018 eu entrei na EAGRO. Tá velhinha, né? Só um pouquinho. Tô finalizando o curso, tá? Curso de zootecnia. Brincadeira. A sua aula é excelente. Eu peguei ali apicultura com a senhora, acho que é a matéria que a senhora dá hoje em dia ainda, mas eu peguei apicultura. Eu lembro que era uma aula muito boa, porque a professora nova tá entrando, então a gente tem professor novo, e o professor novo vai dar aula pra gente, mas a sua aula era muito boa. Eu tenho muita coisa na minha cabeça guardada da aula, dos slides, e eu sou a aluna que mora no PA Nova Amazônia ainda, fui aluna da EAGRO, então a gente tinha muita dificuldade com transporte, com horário, mas a senhora é uma professora que faz diferença. Eu fico muito feliz quando eu vejo a senhora lá ainda, quando eu encontro por aí, é uma felicidade muito grande ainda. E
Eu queria saber quais as áreas que a senhora gosta da zootecnia, porque a senhora me falou que fez estágio com o Jalisson. O senhor Jalisson é de bovino de corte e de leite. Bovino de leite, mas ele dá corte também. Como que a senhora chegou na apicultura? Ah, mulher. Vamos lá. Professor Jalisson, né? Eu tinha até comentado antes com vocês. Fale mal de outras pessoas aí, menos dos familiares, dos amigos e do Jalisson. Não fale mal do Jalisson. Hoje também meu colega de instituição e pessoal. E eu fico muito grata com isso. Até hoje eu chamo ele de professor, né? Não consigo não chamar de professor. Mas fiz estágio com ele na área de bovino de leite, né? A gente fez um estudo numa propriedade rural em Iracema para instalação de um laticínio cifado. Tanto é que esse trabalho até hoje, por conta da internet, né, até hoje eu recebo e-mails entrando em contato comigo para perguntar sobre esse trabalho, sobre como é que é a situação aqui no estado, né? Só que não é mais minha área, mas eu gostava muito, ainda gosto, de bovino de leite, né, de leite, de corte. Mas aí eu decidi fazer o mestrado. E na época que eu fui me inscrever, eu vi que na televisão, na rádio, estavam se comentando muito sobre própolis, que é um dos produtos das abelhas. E aí, própolis para cá, própolis para lá, que vai ser um produto revolucionário na medicina, que tem vários benefícios. Eu disse, é isso aí. Achei. Porque o mestrado que eu queria fazer era de recursos naturais, que é ofertado pelo Pronat, na Universidade Federal também. Aí eu disse, não pretendo sair do estado agora, então eu vou buscar me qualificar aqui dentro do estado mesmo. E aí eu fui lá, fiz o que a rede estava pedindo, né? O Pronat pedia, que era um projetinho, um plano de trabalho inicial, e eu escrevi em cima da própolis vermelha e verde. Nossa. E aí, graças a isso, né, a escrita bonitinho, o currículo, que eu digo que é importante, o meu trabalho foi selecionado para eu poder fazer a apresentação. E aí foi aí que eu saí da área de bovino, que eu também achava uma área muito concorrida, porque a maioria não sei como é que está hoje, mas a maioria dos estudantes, eles procuravam estágio na área de bovino de corte, bovino de leite, às vezes de avicultura, suíno, mas apicultura eu não via muito. Então, eu disse, opa, aqui não é muito concorrido. Pensei nisso também, né? Recém-formada, eu disse, eu vou trabalhar com própolis. E foi aí quando eu comecei a trabalhar com abelhas. A senhora enxergou a oportunidade ali, né? Naquilo Justamente. Que não era tão visto, mas que a senhora poderia fazer um diferencial na sua vida. E fez, né? E faz também. Continua fazendo. Recentemente, a gente participou da Semana da Zootecnia e um dos minicursos ofertados foi sobre o apiário, né? Do apiário até a sua mesa, foi alguma coisa assim. Mel, né, do apiário para sua mesa. Do apiário até a sua mesa. E eu estive presente, dando suporte ao minicurso, e eu lembro que eu falei assim, para uma colega que estava do lado, gente, ela sabe tanto, essa mulher, ela não, gente, é sério, ela não olhava assim para o slide para ficar se situando do que estava ali, parecia que ela comandava o slide com a cabeça, então assim, ela explicava com tanta maestria, eu fiquei, meu Deus, eu não sou uma apaixonada pela apicultura, mas agora eu achei tão interessante a forma como ela estava explicando. E falando ainda sobre a apicultura, a senhora, como é inserida na área, conta pra gente, assim, quais são os maiores potenciais dentro do nosso estado, voltado à apicultura. A nossa estação, o nosso clima. A gente tem basicamente duas estações, que é o período seco e o período chuvoso. Nos últimos, posso estar equivocada aí, posso não, provavelmente aí vou errar por alguns anos, mas de uns 3, 4 anos, o nosso clima ele mudou bastante. O nosso período chuvoso ele começa em maio e ele vai até meados de setembro. É para ser assim, na verdade, na segunda quinzena de abril até meados de setembro. Só que não tá mais assim já faz mais ou menos esse tempo, uns 4 anos, 3, quem sabe uns 5. Mas a gente tinha pelo menos esse período muito bem estabelecido. Então, a gente tinha um período muito maior de safra floral.
o que é ótimo para quem trabalha com abelhas, porque elas precisam do néctar e do pólen para coletar, para se alimentar, e acabam dando alguns produtos para a gente, né, em troca. E em outros estados, existe produção fora dessa época de outono, posso dizer assim, nessa época aí de primavera, mas é menor do que aqui no nosso estado. Sem falar também que aqui, como a gente ainda não tem, nós estamos caminhando para isso, mas a gente ainda não tem grandes plantações tomando conta do nosso estado, então a gente tem uma vegetação mais silvestre, mais nativa. Então isso aí faz com que a gente também tenha um leque maior de flores para as abelhas poderem coletar. A apicultura, eu conheço algumas pessoas, né? Tem que foi seu aluno também, o Gustavo, ele é apicultor hoje em dia. Gustavo Vivian, ele é apicultor. Eu queria saber, para a senhora que presta, se a senhora presta alguma assistência para alguns produtores ali em volta do PA, porque tem alguns, acho que tem 3 grandes produtores ali ao redor, se os alunos que estão lá dentro têm esse interesse de fazer o estágio, porque quem não sabe, a escola, a EAGRO, ela é o curso técnico em agropecuária junto com o ensino médio, e lá eles também apresentam o TCC. Tem que fazer o estágio obrigatório. Então eu queria saber se tem algum interesse ali dos alunos, ou mesmo a instituição, se ela motiva os alunos a sair dali de dentro para poder fazer um estágio fora. Porque a EAGRO também tem setor de apicultura, né? Sim. Mas eles têm interesse em sair para ver a realidade de alguns outros produtores? Interesse tem. O que dificulta é a carga horária de disciplinas que a EAGRO tem, né? Como eu falei, ele é um curso integral. Então, os alunos, eles chegam ali de manhã, 7h30, mais ou menos, 7h35, quando atrasa um pouquinho o ônibus, e só vai sair de lá 5h15, 5h20. Aí tem alguns períodos de tempos vagos, né? Só que daqui para que o aluno saia de lá, chegue em casa, almoce e vá fazer um estágio fora, que a gente oferta isso, né? A coordenação de estágio tem várias parcerias para poder nossos alunos estagiarem. Só que a questão toda é que os alunos preferem ainda ficar nos setores dentro da escola porque é mais prático, é mais viável. Questão, né? De logística. Questão de logística mesmo. Ali dentro do PA, como você comentou, tem alguns apicultores, né? E que eles pedem assistência também para a escola. A gente tem alguns projetos de extensão, né, em diferentes áreas da agropecuária. Só que a questão do estágio realmente é meio complicado, porque quem é que vai levar esse aluno para dentro do PA? Ah, mas tem um ônibus, mas aí o ônibus para disponibilizar para um aluno, tem o carro, a gente tem o carro, mas se um aluno passa mal, o carro tem que estar na instituição para poder, é distante da cidade, né, é distante, então são quase 40 quilômetros, então é essa logística que dificulta um pouco. Agora a gente até fala, os alunos que já são do PA, né, que quiserem estagiar de repente o final de semana, a sexta-feira, que na maioria das vezes a sexta-feira é livre para fazer eventos, estágios, então já junta sexta, sábado e domingo. Se o aluno se interessar e já residir ali dentro mesmo do PA, a gente viabiliza sim, com certeza. E aí ele fica com o responsável pelo aquele apiário como responsável pelas atividades dele, e na escola, que no caso seria eu, né, responsável pelo setor apícola, iria orientar com um plano de trabalho e fazer visitas lá para ver se o estágio estava realmente ocorrendo do jeito que tinha que ocorrer. Viabilizar, a gente viabiliza. Agora também tem que ser um pouco de interesse do aluno e disposição, não digo nem tanto interesse, eu digo disposição mesmo, porque a dinâmica, ela é cansativa. Então, porque as famílias, elas têm filhos que estudam ali, né? De alguma forma, porque eu vim de um ensino técnico. Então, minha família meio que tem uma esperança. Não, ela está estudando para isso, ela vai aplicar na nossa propriedade. A gente sabe que existe essa cobrança, a gente se cobra também, aquela autocobrança de levar o conhecimento. Não, eu tenho uma terra, eu preciso investir conhecimento que eu estou recebendo, que os meus pais estão investindo tempo, dinheiro também, para eu absorver o conhecimento, e eu preciso passar aquilo adiante para ajudar a minha família. Então, aqui a gente tem 2 públicos, os alunos, né, que absorve o conhecimento, tem contato com a senhora, tem contato com as atividades práticas, e tem os pais, que talvez sejam aquele público mais leigo, né, que não tem tanta vivência, mas que de forma acredita que aquilo ali vai dar certo. O que a senhora acha que pode ser desenvolvido a respeito disso? Na sala de aula,
os alunos, logo nas primeiras aulas, eles falam assim, eles, caramba, professora, que mundo fantástico, realmente as abelhas fazem tudo isso, realmente eu posso ganhar dinheiro com isso, realmente eu posso fazer vários produtos ao mesmo tempo e não sei o quê. Então eu acho que está faltando um pouco da gente mostrar que a apicultura dá dinheiro. Sim. Porque ninguém vai trabalhar para não ganhar dinheiro, para não ganhar bem, né? Então, os alunos, principalmente nessa idade, eles visam o quê? Eu quero entrar numa área que eu possa ganhar dinheiro. Então, eu explico para eles o quê? Que a apicultura é uma área que ela não precisa de um investimento inicial tão alto como a bovino, que você comentou aí, como outras áreas da agropecuária, e que a gente, se fizer os manejos corretos, consegue tirar a colheita do mel, que é o principal produto, né, de maneira mensal, praticamente. Então, é algo realmente que vai dar um retorno. O que eu acho que está faltando é os alunos entenderem, e não só eles, mas os seus familiares, que realmente é uma área que dá de seguir e que dá de você trabalhar só com apicultura, se você fizer a atividade de maneira correta, né? Tem como a gente exportar, tem como a gente vender localmente, sem ser só naquelas feirinhas, na esquina, na beira da estrada, tem como realmente a gente alavancar, organizar, ganhar muito, né, nessa área. Muito dos nossos alunos, eles não são do polo, né, do PA Nova Amazônia, eles não vêm de área rural. Posso dizer aí que 30% vai ser do polo e o restante vem da cidade. Muitos deles não têm interesse nenhum no curso técnico, mas os pais querem que estude numa escola federal, com bons profissionais qualificados, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, porque pensam, né, e isso é o certo mesmo, de que estudando lá, ele vai sair muito mais preparado ou para o mercado de trabalho, se ele decidir ou gostar realmente dessa área, que já vai sair com 2 diplomas, ele sai com diploma de médio e de técnico, ou então vai estar super preparado para uma graduação. Tanto é que os colegas professores do campus Paricarana, do CCA, eles sempre comentam com a gente, os melhores alunos que eu tenho vieram lá da EAGRO, porque ele já vem batido na casca do alho, que a gente fala, né? Ele já vem sabendo escrever de forma científica, ele já vem com uma vivência de campo, ele já vem com uma organização diferente dos alunos que vêm da cidade, digamos assim, que vêm das escolas comuns, né? Se assim posso falar. Isso é uma realidade, realmente, porque as escolas nos interior é menos assistida, querendo ou não. Então, você ter o aluno, ele ter a oportunidade de ir para uma instituição federal, ver como é mesmo na faculdade, porque a EAGRO e os IFES também, que nós temos aqui, eles realmente mostram como é dentro da faculdade. Então, porque a carga horária ali, as disciplinas são ministradas daquela maneira, então já tem contato com o SIGA, que é o sistema que eles usam. O sistema acadêmico, né? Sistema acadêmico, isso. Então, eu já chego ali realmente passado na casca do alho. Eu queria saber, professor, se a senhora tem algum projeto de pesquisa ou de extensão que esteja voltado ali para a apicultura em Roraima. A senhora tem algum? Atualmente, não. Porque como eu estou estudando, doutoranda, né, e trabalhando, então eu estou fazendo das tripas coração aí para fazer as duas coisas, ainda cuidar de casa, ainda ter vida social. Mas, no momento, nesse ano ainda não. Mas, eu acho que até o ano que vem a gente vai ter a nossa Casa do Mel na EAGRO. E aí a gente vai poder fazer mais projetos de extensão visando atender o público do polo, principalmente da comunidade, ou para quem tiver interesse também, né, a ajudar ali não só no manejo do apiário, mas principalmente na parte da extração do mel. Então, eu acredito que assim que a nossa Casa do Mel foi inaugurada, aí sim,
a gente vai ter uma abertura maior para esse eixo de extensão para atender realmente a comunidade. No momento não, só mesmo um projeto de ensino, né, a sala de aula, os estágios também, graças a Deus alunos muito interessados no setor de apicultura, inclusive eu estou fazendo seletivo, prova, entrevista, porque eu não posso pegar mais do que 15 alunos, né, cada professor tem um limite de 15, mas são muitos os inscritos na área. Com o pagamento do crédito, no caso da disciplina, eles começam a se interessar mais pelo setor, eu começo a mostrar mais essa visão de que não são apenas insetos, de que a gente pode ganhar realmente dinheiro em cima disso, e de que o mercado de trabalho está pedindo pessoas qualificadas na área de apicultura. Então, eles começam a ter mais essa visão, e é o que eu quero passar, se Deus permitir, a partir do ano que vem, com essa inauguração, para poder atender melhor o pessoal do polo, porque não é só questão de levar as melgueiras para poder fazer extração do mel na casa do mel, mas de passar um conhecimento técnico a mais para aquele produtor, de ajudar com uma assistência técnica, de levar os próprios estagiários para ajudar nessa assistência técnica. O Gustavo Vivian, ele não foi meu estagiário, mas ele foi um dos meus alunos mais questionadores, ele gostava muito da disciplina. Ele seguiu essa área, hoje está sendo renomado, está sendo conhecido aqui, graças a Deus, no estado e fora dele também, né, porque a empresa onde ele está trabalhando, ele tem essa visibilidade, e aí ele, inclusive, a gente ainda mantém contato de parcerias. A última que ele falou foi em relação à produção de abelha rainha, né, então não foi estagiário meu, mas a disciplina abriu a visão e hoje ele trabalha com isso, acho bem legal. Então, uma pergunta agora. Se a senhora pudesse resumir toda a sua trajetória em apenas uma palavra, qual seria essa palavra? Sucesso. Muito Sou bom. muito feliz com o que eu faço. Muito bom. Qual mensagem a senhora deixaria para os alunos que estão vindo, ou que ainda estão lá na graduação, seja na EAGRO, no ensino médio, ou o pessoal que já está dentro da faculdade mesmo, cursando a zootecnia? Qual mensagem a senhora dá para esses alunos seguirem a área de apicultura? Eu vou falar o que o professor Jalisson me falou ainda quando estava na graduação e que eu falo para os meus alunos em sala de aula, para os meus estagiários. Primeiramente, né, estudar. E que o mercado é responsável por fazer a seleção dos melhores profissionais. Porque às vezes a gente se preocupa com uma coisa ou outra. O que geralmente os questionamentos que chegam para mim, professora, fulano colou. Professora, fulano estava na festa e tal, não sei o que, foi para a fazenda e eu em casa estudando e ele tirou essa nota e eu tirei essa aqui. Aí eu disse, pessoal, nem sempre nota seleciona, né? O que seleciona é o teu conhecimento. Então, claro que uma boa nota, ela levanta o nosso ego, né? Mas nem sempre a nota realmente é o principal fator, mas sim o que fica na sua cabeça, na sua mente. Então, falo para eles, estudem e não se preocupem com A, B ou C, porque o mercado é responsável por selecionar. Se você tem o conhecimento com você, se você se dedica no que faz e se você gosta do que faz, não se preocupa não, que a vida vai se encarregar de te dar as oportunidades certas. Tem uma coisa que eu lembro, mas eu não sei se eu tô totalmente certa, porque já fazem aí 5, 6, 7... Mulher, não fala de muitos anos. A senhora gosta de mel? Não. Não é assim que eu não tome um xarope com mel, que eu não coloque um melzinho por cima de um queijo coalho, mas tipo, não gosto de mel, não sou consumidora de mel, apesar de saber de todos os benefícios. Eu costumo até falar, os alunos questionam muito isso, mas como? A senhora trabalha com mel e não gosta de mel? Eu disse, gente, vou usar um exemplo assim bem, até meio pesado, né? Eu falo isso com o pessoal do tecnológico que já são adultos, né? O bandido, quando ele trabalha com alguma droga, né, não permitida, ele não é consumidor, porque se ele consumir, ele acaba com o negócio dele. Então, ele vende, ele trabalha com aquilo. Então, ó, deixa eu aqui, não gosto de mel, mas estou trabalhando, estou fornecendo, estou movimentando a escola, né? Estou movimentando o setor, então tá tudo certo. Eu achava isso muito interessante também, né? Quando você falou assim, eu não gosto de mel. Eu falei, como? Ela tá dando aula de mel pra mim aqui, falando que mel é a quinta maravilha do mundo, e ela não gosta de mel? Oxi!
Como assim? Tá vendo aí? Gostos. É porque a senhora sabe vender seu peixe, né? Fala sobre o mel e a gente acredita com tanta eloquência. Mas tem que acreditar, é verdade. É gosto, é muito doce. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, professora Sharon, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra tê-la aqui mais uma vez. A gente aprendeu muita coisa sobre carreira, sobre vida profissional. E a gente viu também um lado, não vou dizer um lado esquecido, mas assim, um lado muito importante também da zootecnia, que é a questão da apicultura, né? São animais tão pequenos, é uma cadeia tão, assim, delicada, que precisa de um cuidado minucioso, né? Toda uma logística, todo um cuidado para desenvolver. E a senhora trouxe um pouco disso aqui pra gente hoje. Eles são essenciais para a sobrevivência do ser humano, tá? Sim. Eu acredito fielmente nisso. A abelha não é só ferroada, né? O pessoal fala picada, né? Sim. Não é só a ferroada, né? Não é só a coleta de néctar e pólen. A abelha, ela tá muito além do que isso. E numa reportagem, numa entrevista que eu dei há mais ou menos uns 10 dias, eu até comentei que Einstein, ainda no século passado, eu gosto de repetir isso, ele falou que se esses insetos sumirem do planeta Terra, o ser humano ele não vai durar em média 4 anos ali. Porque o que elas trazem de benefício para a nossa vida, Sim. né, a gente teria que fazer outro programa para comentar. A importância delas não se reduz ao tamanho, né? Não mesmo. O tamanho delas ali não se compara realmente aos benefícios que ela traz para o nosso ecossistema, né? Não só o ecossistema natural, mas o que nós temos aqui realmente de sociedade. Bom, o bate-papo foi maravilhoso. Estamos finalizando mais um episódio. Eu queria agradecer e deixar aqui o nosso muito obrigado pela participação maravilhosa. Eu que agradeço. Ter tirado um tempinho, a gente sabe que a Corrida Comercial está no doutorado, está dando aula, tem o setor para gerir, e mesmo assim tirou o tempinho e tá aqui com a gente. Então eu queria agradecer mesmo de coração. Muito obrigada. E a senhora quer deixar mais um recado? Não, só agradecer mesmo a participação. Eu achei que passou muito rápido. Eu achei que ia demorar um pouquinho mais. Eu disse, nossa, tanta coisa para comentar, tanta coisa para falar. E vocês são umas queridas. Te conheci recentemente, né? Mas já tô adorando de paixão. Essa aqui já é pimpolha, já antiga. Então, só agradecer mesmo. E dizer que as abelhas, elas são muito importantes para a nossa vida, para o nosso ambiente, para o nosso habitat de uma maneira geral. Eu sei que a maioria tem ferrão, né? Mas a gente tomando os cuidados devidos, a gente consegue viver bem em conjunto com elas, né? Elas no ambiente delas e a gente no nosso, né? Cada um no seu espaço, dá tudo certo. É só benefício, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada. E a você que nos ouviu até aqui, queria deixar o nosso muito obrigado, agradecer a professora Denise Mello, que é a atual tutora do PET, a Rádio TV Universitária, que está dando todo o suporte, todo o equipamento, e o pessoal também que está trabalhando com a gente. Nos siga no Instagram, Petzootecnia, Petzoo, e também no YouTube com a TV Rádio Universitária. Queremos deixar um recadinho para vocês, que esse é o Podzoo, a voz da zootecnia.